Cara, essa TV é antiga pra caramba. Vamos tentar virar ela? Nossa. Consegue. Tá escrito alguma coisa. Rede Manchete, você em primeiro lugar. Clube da Criança. A carruagem vai seguir viagem, o trem da alegria vai ter de passagem. Na direção do amor que eu preciso, do meu paraíso, doce país. Foram momentos muito bons que eu vivi ali naquele lugar. E é triste observar o que está acontecendo hoje. Eu falei, mas que programa é esse, Márcia? Márcia Ítalo, que era a minha coordenadora. A Angélica, a lourinha, que fala bye, 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 um beijãozão. Bye, 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 bye. A primeira coreografia foi minha, fazendo atrás de Jorge Gabi, que era o câmera. E eu atrás dele fazendo e a Angélica repetindo na frente da câmera. E era muito divertido ao mesmo tempo. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu trago o 6º episódio para vocês sobre a Rede Manchete aqui no canal Vlogar. Eu sou Rafael Ramos, você que está chegando agora, bem-vindo ao canal, já se inscreva, ative o sininho e vem comigo viajar em mais um episódio da história da televisão brasileira. Quem nasceu nos anos de 1970 e 1980 seguramente se lembra com carinho da Rede Manchete, quando o assunto é programação infantil. Na segunda-feira, 6 de junho de 1983, seu segundo dia no ar, a Manchete exibia desenhos animados a partir das 17 horas, num espaço que passaria a ser ocupado uma semana depois, em 14 de junho, pelo Clube da Criança. Clube da Criança. Oferecimento: Ursinhos Carinhosos da Estrela, os Ursinhos Companheiros. Um programa infantil que marcaria sua história, indo ao ar das 17 às 19 horas, sob o comando da então modelo Xuxa Meneghel. Criado e idealizado por Maurício Sherman e o Palhaço Carequinha, possuía um formato similar ao que Xuxa teria depois no Show da Xuxa na Globo. No programa eram realizadas brincadeiras com as crianças e eram exibidos desenhos animados. Também recebia atrações musicais, como podemos ver nesse registro, a galera do Biquíni Cavadão, que eu particularmente tive o prazer de conhecer e gravar com eles para um documentário sobre o rock nacional, que lançarei em breve no meu outro canal, Okami Produções. Então tudo bem, para vocês que estão afim de ficar no nosso clubinho... Meu irmão tá aí, ó, meu irmão. Que irmão, cara? Esse é teu irmão? É meu irmão. Qual é teu nome? Carlos Coelho. Essa fase do início do programa foi responsável por lançar Patrícia Marx e Luciano Nassim no cenário musical. Em 1985, com o crescente sucesso da atração, o clube passa a ter mais quadros e os ex-cantores mirins Patrícia e Luciano, junto com Juninho Bill, lançaram um grupo musical infantil, Trem da Alegria. Quem aqui nunca teve uma música deles tocada nas suas festinhas de aniversário, né? Falando em Trem da Alegria, ninguém melhor que um dos integrantes compartilhar seu depoimento conosco. Com vocês, Luciano Nassim. E eu me lembro de começar a minha carreira há muitos anos, com 4 anos de idade, e eu lembro que muitas coisas que meu pai falava na época era sobre como chegar, né, na televisão brasileira, chegar no auge da televisão brasileira na década de 80. Tá? Eu sou de 73. E aí eu lembro que quando eu gravei com a Patrícia Marques, né, que a gente fez Patrícia e Luciano e o Clube da Criança era no programa da Rede Manchete, com a Xuxa. Né? Então tinha a Xuxa, o Palhaço Carequinha, entre outros artistas tão incríveis que faziam parte desse programa da Rede Manchete antes dela ir pra Globo, né, da Editoras Block. Então assim, foram momentos muito bons que eu vivi ali naquele lugar. E você vai ser muito feliz. É só na vida acreditar.
ao que está acontecendo hoje. Porque uma coisa é você mudar totalmente o ramo e construir algo em cima, ou alguma coisa totalmente diferente. Mas abandonar, né, deixar a Deus dará, e jogar de repente assim, um patrimônio, né, da dramaturgia, um patrimônio cultural, que foi estabelecido com tanta nobreza e tanta magnitude ao léu, assim. Realmente é muito triste. Eu deixo aqui a minha indignação. E tomara que sejam restaurados, né? E que algumas pessoas tomem realmente essa iniciativa que vocês estão tomando de mostrar isso pra gente e mostrar isso para algumas autoridades para que seja feito, de fato, uma restauração em todo esse material aí. Que pelo menos o material que está sendo encontrado por vocês. Parabéns pela iniciativa. Muita luz a todos e não vamos deixar a nossa cultura morrer desse jeito. Namastê. Ah, galera, e lembrando que esses programas eram gravados aqui, na Rua do Rússio 804, aqui no prédio da Rede Manchete. Xuxa ganhou a simpatia de todas as crianças do Brasil, tanto que em 1986, após uma disputa de emissoras, ela fechou o contrato com a Rede Globo. Após a saída de Xuxa para a Globo, o programa virou apenas uma simples sessão de desenhos animados e foi cancelado pouco tempo depois, sendo substituído pelo infantil Lupo Lipim Clapa Topô, apresentado por Lucinha Lins e Cláudio Tovar. A partir de 13 de outubro de 87, o programa passa a ser comandado por Ferrugem e por Angélica, que já era conhecida do público por ter comandado o extinto Nave da Fantasia, substituindo Simoni. Posteriormente, Ferrugem deixa a atração e Angélica segue o clube sozinha. Eu comecei na Manchete fazendo novela, eu fazia o núcleo de teledramaturgia. Aí acabou Carmen e o Clube da Criança tinha entrado no ar um mês antes. Mas eu não sei por que cargas d'água, acho que deu um problema lá com a produção do programa e o patrocinador, que era o japonês lá, dono do Jaspion e daqueles desenhos animados. E essa produção não chegou a um mês, saiu. A novela acabou num dia, no sábado, né, que foi a reprise do último capítulo, e aí a minha coordenadora, Márcia Ítalo, me ligou no domingo dizendo que a gente ia começar a trabalhar no Clube da Criança na segunda-feira. Eu falei, mas como, Márcia? Eu estou de férias. Como é que eu vou fazer Clube da Criança? Com aquela loura, a lourinha, aquela menina que está fazendo o Clube da Criança agora. Porque o Clube da Criança começou com a Xuxa. E Marlene era secretária, eu acho que do Expedito Grossi. Marlene acabou virando diretora, assim, meio no susto, da Xuxa, que era gravado num estúdio modesto e tal, papapé. E aí, Xuxa saiu, foi para a Globo, o programa ficou fora do ar um tempo e depois reeditaram o programa com a Angélica, que saiu também de um programa que ela apresentava com um grupo de crianças na Manchete, e aí tiraram a Angélica para fazer o clube. Mas eu não conhecia. Desculpe, mas eu não conhecia. Ela tinha 13 anos. 1987, 6 ou 7. Bom, aí eu falei, mas que programa é esse, Márcia? Márcia Ítalo, que era a minha coordenadora. A Angélica, a lourinha, que fala bye, 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 um beijãozão. Bye, 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 bye. Eu falei, nunca ouvi. Eu falei, mas eu tô de férias, eu não vou fazer não. Eu falei, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vai sim. Não sabia nada de programa de auditório, tinha criança, mas a Manchete tinha uma grande vantagem. A gente se dava muito bem, era uma grande família, né? E a gente era amigo fora do ambiente profissional. Continuamos naquele formato, com aquele cenário do jeito que estava, para não mudar nada, muita coisa e tal. E aos poucos a gente foi levando algumas mudança de cenário, conceito de figurino, conceito mais pedagógico, uma parte mais lúdica. Foi tudo aqui ainda no Russell. A gente gravava no teatro, e aí o Marcelo Zambelli dirigia,
Márcia Ítalo coordenava, produzia. A gente conseguiu mudar o cenário depois de alguns meses. E aí a gente fez um cenário lindo, que tinha o cenário da roda gigante, tinha um carrossel, a roda gigante. A gente de frente, a roda gigante ficava do lado esquerdo, o carrossel ficava do lado direito, tinha as arquibancadas com as crianças e o centro do palco com a Angélica. Bom, aí a gente criou os Angélicos, que a Angélica só tinha as meninas, nem se chamava Angeliquetes ainda. Aí a gente mudou essas meninas e chamamos, isso foi uma ideia de Jaime Monjardim, junto com Márcia Ítalo, de por meninos também. E aí nós levamos os Angélicos, que a princípio era o Eduardo, o Marcos e o Samuel Gaeta, Muca Gaeta. Depois o Eduardo e o Marquinhos saíram e aí entrou o Daniel Delia, o Gabriel, Márcio. Aí o programa ganhou uma outra dinâmica e a gente se dava muito bem. A gente passava. A Angélica era uma menina e a gente discutia muito. Ela participava das reuniões com a gente. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Eu ia até perguntar isso agora. Como é que é a relação de vocês com ela e nesse processo criativo? Olha, a minha relação com a Angélica, apesar de eu ser novo na época, eu tinha 26 anos de idade e tal. Mas ela era uma menina, ela tinha 13 anos de idade. Então, eu a via, como até hoje, eu a vejo como uma filha, entendeu? Porque tinha uma relação eu tratava ela assim, com tanto paparico, com tanto mimo, de pai para filha mesmo, né? A relação era essa, apesar de ser o Francisco estar lá e Angelina também. A minha relação com ela, eu sempre enxerguei, eu e Márcia Ítalo, sempre a enxergamos como uma filha mesmo, né? A gente ajudava no dever da escola, eu ia à casa dela ajudar no dever de escola, porque ela estudava de manhã e gravava de tarde. Ela era uma menina. Então, eu tinha, apesar de novo, mas eu já era um homem, 26 anos de idade, 27, sei lá eu. Galera, passando aqui rapidinho para convidar vocês a participarem do nosso grupo de membros aqui do canal. Basta apenas clicar nesse ícone aqui embaixo de Seja Membro para poder desfrutar desse benefício, valeu? Bora continuar nosso episódio. Então... Ela era xodózinho do seu Adolfo também, ela, né? Não, completamente. O seu Adolfo era um avô da gente. E seu Adolfo, a relação com o seu Adolfo era uma coisa muito simples. O seu Adolfo era um homem muito simples. O seu Adolfo era um encantador. Porque ele era simples, ele andava no meio da gente, ele entrava no meio da gravação, ele andava nos corredores, a porta da sala dele era aberta. Todo mundo que passava no corredor via seu Adolfo na sala dele. Ele não era vidro, o corredor, passava no corredor da Manchete, as salas eram com vidro, eram aquários. Então a gente via o seu Adolfo sentado lá, a gente sabia se o seu Adolfo tinha chegado, se o seu Adolfo não tinha chegado. Ele chegava com a cachorra dele, Manchetinha, que tinha crachá. Ele tinha umas coisas engraçadas, porque ele era muito rígido. Primeiro, ele não gostava de bagunça. O que ele achava que seria bagunça, assim. Fita em cima da mesa, não podia. Papel, não podia. Ele tinha até um X9 dentro da ilha de edição, porque se a gente levasse casaco e deixasse coisa em cima da bancada e tal, não podia. Ele era muito organizadinho. E aí ele entrava, se ele achasse que tinha uma produção com muita bagunça, ele entrava na sala, o que é isso? Ué, isso aqui é a fita que a gente vai levar para decupar. Não, mano, não pode ficar aqui, tá fazendo muita bagunça, tá feio. E a gente tinha que explicar para ele. O Clube da Criança, por exemplo, a gente entregava convite, era um convite impresso, fazia na gráfica. E aí a gráfica me mandava aí até os funcionários outros da gráfica e de outros setores da Manchete ia lá pegar o convite para levar as crianças. Quantas crianças são? 2. Aí a gente preenchia
E dava o convitinho para coisa. Se tivesse uma fila de gente parada na minha mesa para pegar convite, para levar o sobrinho, o primo, o vizinho no clube, e ele passasse, ele entrava na tela. Que fila é essa? A gente está dando convite para a plateia do clube, para a próxima gravação, seu Adolfo. Não, mas eu não quero, faça fila aqui. Não estão trabalhando. Era muito divertido, ele era muito divertido. E era uma criança, a gente às vezes estava lá no 6º andar, o estúdio ficava no 3º andar, né, que era aberto, tinha o laguinho e tal, era aberto e ali só tinha o estúdio. Era uma criançada, colégio chegando e turmas e gente pra cacete, porque era um teatro grande, então você tinha que entupir aquilo ali de criança, então era muita criança. E tinha uma piscina ali, aliás é uma piscina onde foi gravada a abertura do Pantanal, né? Foi ali naquela piscina. Puseram aquela modelo assim, nua, para baixo para cima, nadando e gravando ali na piscina. Mas evidentemente não foi no Dia das Crianças. Mas era isso, aí a criança com guerra de sanduíche, porque dava lanchinho para as crianças, a criança fazia guerra de sanduíche, guerra de água, os seguranças ficavam loucos, era uma loucura. E eu até ia lá, às vezes quando dava uma folguinha eu ia assistir, mas era uma loucura. Bom, a Angélica virou a musa da Manchete, a principal atração, nós fomos o primeiro Ibope. Durante o tempo que ela teve, ela era a estrela da Manchete, era a Angélica, sem sombra de dúvida. E para a nossa querida estrela Angélica, aos 15 anos você já é grande. Artista de nascença, você conquistou o coração das crianças, o coração dos jovens, o coração dos papais, dos amiguinhos. Ana Jaquito, Davi Alquim, Expedito, Adolfo, Rio de Janeiro, aniversário de Angélica. Obrigada. Os 15 anos de Angélica, a gente ia fazer no teatro e aí resolveu, não, vamos fazer uma festança por conta, ela é estrela da casa e tudo mais e tal. Tiveram várias elucubrações de lugares para fazer, enfim. E aí acabou sendo aqui no Fluminense, que eu consegui através do meu pai. Meu pai era conselheiro aqui do Fluminense Futebol Clube, e a gente fez os 15 anos de Angélica aqui no clube do Fluminense, no salão do Fluminense, e ela dançou com Jaquito, com o seu Adolfo, com o pai dela, né, obviamente o primeiro, e a gente queria um príncipe para dançar com ela, enfim. E quem dançou a valsa de 15 anos de Angélica foi o Juno, que hoje atualmente é o marido de Xuxa, que era um cantor da mesma gravadora de Angélica, que era a CBS, que hoje é a Sony Music, se não me engano, mudou o nome, é a Sony. A gente conseguia fazer coisas até com caráter mais cultural, a gente criou Marcelo Zambelli com Márcia Ítalo e Jaime Monjardim. Quando houve a segunda mudança no programa, criou um quadro separado que a gente gravava separado, que chamava Casinha da Angélica, e a gente botou personalidades para que desse incentivo, que servisse de exemplo para as crianças que assistiam o programa. A partir da entrada do Jaime, do Jaime Monjardim, para a direção artística da casa, que eu não me lembro que ano foi, acho que foi 88, quando criou-se o Milkshake, que foi o outro programa com a Angélica. A gente era no mesmo lugar, na mesma sala, no mesmo núcleo, mas tinham produções separadas. Mas um ajudava o outro. Eu cansei de fazer Milkshake também, ajudando a Sandra Clark, que era a produtora, enfim, e a Luzia ajudava o clube, a Célia Moreno também ajudava o clube, enfim. O Marcelo Zambelli dirigia os dois programas, o clube e o Milkshake. Então a gente levava várias atrações musicais do Milkshake, que era um programa estritamente musical, no clube.
Todos e todas. Até Caetano Veloso foi. Porque o Moreno, segundo Caetano, era fã de Angélica. O Moreno Veloso gostava de Angélica, era telespectador do clube. E aí a gente descobriu isso, e aí perguntamos a Caetano Veloso se ele queria ir. Ele falou, claro que eu quero. E aí levou o Moreno, que ficou super tímido, não entrou em cena. Né? Ele falou com a Angélica, tem foto com a Angélica e tudo, mas ele era muito tímido enquanto menino, agora eu não sei. Mas ele foi, e o Caetano foi, simpaticíssimo, e cantou, enfim. Aí a Angélica gravou o disco, o primeiro, que é o Voo de Táxi, que virou o carro-chefe, que tem histórias engraçadíssimas, porque o empresário de Angélica chegou com a fita demo e me entregou e falou assim, eu acertei com a CBS que vai entrar no próximo programa. E eu levei um susto, eu falei, Paulo, não é assim. Não, como é que vai entrar no próximo programa? A gente não conhece a música, não tem coreografia, não fez nada. Então, isso é uma maluquice, não pode. Fiquei doido, falei com o Marcelo Zambelli, como é que vamos fazer, gente? A gente nem conhece, enfim, a gente não sabia nada. Então, ficava a Angélica aqui, e eu inventei um passinho assim, ó. E a Angélica repetia ali o Voo de Táxi. Eu posso dizer que eu sou até coreógrafo, porque a primeira coreografia foi minha, fazendo atrás de Jorge Gabi, que era o câmera. E eu atrás dele fazendo e a Angélica repetindo na frente da câmera. E era muito divertido ao mesmo tempo. Parecia até, de uma certa forma, uma coisa meio amadora, né? Porque depois é que foi aprimorando e virou uma coreografia direitinho, com as meninas fazendo e tudo mais. Mas a primeira vez fui eu fazendo ali. Quando foi para Água Grande, eu já fui fazer outro programa. Eu sei que ficou pouco tempo, quando foi para Água Grande, o clube ficou pouco tempo. E aí teve essa mudança de Angélica de ir para o SBT, que aí já não foi mais comigo. Angélica deixou a Rede Manchete em 93, quando as gravações foram suspensas para reformulações e a emissora passava por uma grave crise e seria vendida para o grupo IBF. E a gente tem esses momentos aqui em que a Angélica apresentou seu último programa na Manchete. E emocionada, se despedindo das crianças, a gente consegue ver no seu semblante. Na época, a apresentadora era disputada por várias emissoras e acabou assinando um contrato com o SBT. Adolfo Bloch, que não queria ver a Angélica longe da Rede Manchete, envia a ela uma correspondência dizendo que ela não deixasse a emissora, pois ele havia reassumido o controle da empresa, mas a Angélica já estava com seu contrato assinado com o canal de Silvio Santos. Aí o barco já estava meio à deriva, a Manchete não está dando certo, está entrando num declínio, a Angélica tinha saído, Zé Wilker tinha saído, e eu acabei indo para outra emissora. A Manchete, primeiro foi minha grande escola. Segundo, uma grande família, amigos da minha vida inteira. Eu tenho amigos da Manchete que são meus amigos até hoje. Amigos, não são colegas de trabalho, são amigos. Márcia Ítalo, Cláudia Fonseca, Cláudia Conteville, Luiz Pereira, Leila, Lilian, Regina Célia Lopes, Ana Maria Badaró, Luiz Santoro, André Auler. Nossa, vou esquecer de gente, vão ficar danado da vida comigo. Enfim, meus amigos, todos. Quem entrar no meu Face vai ver lá, relação de amigos. A metade é da Rede Manchete. Meus câmeras, Glicério, Mariano. Nossa, todos eles, os que já morreram. Os angélicos são meus amigos até hoje.
Daniel Delia, o Muca, o Gabriel, as meninas. A Manchete foi uma grande escola, um paiol de amigos, fora os que já faleceram. A gente trocava, a gente saía junto, a gente ia à festa juntos, a gente... Enfim, eu tenho que agradecer muito a Rede Manchete, porque a Rede Manchete, primeiro, além, como foi a minha escola, foi, ao mesmo tempo, uma propulsora na minha carreira. E antes de terminar o vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer imensamente aos queridos convidados André Auler e Paulo Newton, e também ao Luciano Nassi, que mandou seu depoimento para a gente inserir nesse vídeo aqui de hoje. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e obrigado por acompanharem até aqui esse episódio. Comenta aqui o que vocês acharam e qual lembrança que vocês têm da nossa saudosa TV Manchete. Compartilhem com os amigos e nas suas redes sociais, tá bom? E fiquem ligados que vem muito mais por aí. Até a próxima!